Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Palavra de Deus que diz: portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nércios, sem informação, bebezinhos, novatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em quem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, odapneumáticos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vimos no vídeo de ontem como romper com a influência de Pitom, da pitonisa, das profecias enganadoras e manipuladoras, e rompermos diante de Deus com o estado, com o quadro de iniquidade de termos rejeitado a palavra do Senhor, uma vez que tenha recebido luz do Senhor e tenha endurecido a cerviz, endurecido o coração, abraçado o caminho da teimosia, abraçado o caminho da obstinação, da arrogância, o caminho da iniquidade. Mas no vídeo de hoje, o apóstolo Paulo está falando aos Efésios sobre uma chave e um poder sobrenatural, fundamentado na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos permite remir o tempo perdido. Ai, pastor, por que eu não recebi Jesus com 10, 15, 20 anos de idade? Fui receber Jesus agora com 50, 60, 70, 80 anos de idade. Não importa quantos anos você ainda vai estar vivo sobre o planeta Terra. Você pode viver esses anos com intensidade e plena manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, da glória do nosso Senhor. O fogo do Espírito Santo queima as cobras. O fogo do Espírito Santo queima o encantamento da pitonisa. O fogo do Espírito Santo manda as serpentes embora. E estarmos intensos, estarmos cheios de comunhão com o Pai das Luzes é fundamental para vencermos e sobrevivermos toda a resistência, toda a diversidade, toda a influência cósmica de um sistema político, administrativo e idólatra ao nosso redor, porque como diz o apóstolo Paulo, os dias são maus. E não é para ter medo desse mal, é para ir para frente, é para ir para cima dele, cheio do conhecimento da glória de Deus, nunca fundamentado em sua justiça, em seu moralismo religioso, em sua autojustificação própria, fundamentado em boas obras. Cai fora, acorda. Você não é capaz de produzir boas obras se não for o Espírito de Deus se movendo com gemidos inexprimíveis do seu espírito humano. O homem é essencialmente mau por causa do pecado. Está destituído da glória de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus somos reconciliados. E isso é uma posição e uma decisão de caminharmos em unidade, de caminharmos nessa verdade. É uma decisão de caminharmos na sabedoria de Deus e não na loucura, sendo nércios segundo o nosso próprio entendimento. Por isso que essa idiotice, segundo o próprio entendimento do obreiro, do pastor, do ministro do evangelho, do homem e da mulher de Deus, o leva àqueles 4 estados psicológicos de iniquidade perante Deus: o espírito de independência, o espírito de orfandade, o espírito de rebelião e um quadro de obstinação, de idolatria, de teimosia crônica perante o eterno, o todo-poderoso. E quando você está diante dessas situações, presos nesses estados psicológicos e estados espirituais diante de Deus, a graça, o poder, o favor, o milagre já não te alcança mais. Em vez de você experimentar o poder de Deus torrencialmente, você experimenta a graça, o livramento, a misericórdia de conta-gotas. Não é que Deus te ama de conta-gotas, Ele te ama intensamente, mas você está preso num cativeiro emocional. Você está se posicionando perante Deus num cativeiro espiritual. Você está tentando experimentar a Deus
e Deus está tentando te abençoar com intensidade, mas você está num lugar de casulo, numa egrégora, numa bolha de iniquidades. Essa atmosfera de murmuração, de iniquidade, de pornografia, de ódio, raiva, inveja, ciúme, falta de perdão, falta de reconhecer o seu pecado e pedir perdão, falta de vergonha na cara de ir lá e fazer uma oferta de restituição, tudo isso impede você de desfrutar da vida abundante que Deus tem para todo aquele que se achega junto ao trono da glória, crendo que Deus existe e crendo que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, não sejais insensatos, mas vamos discernir, procurem entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para esse tempo, para esta estação, para este problema que você está vivendo, para a sua família, para a sua empresa, para o seu futuro acadêmico, universitário, para os seus negócios, para as suas necessidades, para a sua igreja local, para o seu ministério, para a sua vocação. Quando ele fala de se embriagar com o vinho, onde tem briga, contenda, dissolução, bate-boca, mas enchei-vos com o Espírito Santo, ele está nos dando ferramentas de maturidade. Ora, eu não vou neste vídeo desenvolver essa teologia, se pode ou não pode tomar uma garrafa de vinho comendo uma massa italiana. Eu particularmente creio que você pode ter esta maturidade em Cristo Jesus. Se porventura ainda não alcançou essa maturidade, então é melhor que você arranque o olho e entre sem o olho no reino dos céus. Arranque a mão e entre sem a mão no reino dos céus. Mas se você tem essa maturidade, você pode socialmente comer num restaurante uma massa saborosa e desfrutar de um cálice de vinho. Se você tem essa maturidade. Porque nem todos no corpo de Cristo têm. E outros, por zelo e temor do Senhor, baseados num passado constrangedor, fizeram a opção. Assim como o eunuco fez a opção de ser eunuco, outros fizeram a opção de arrancar a gotinha de vinho da sua boca. E isso não é pecado. Isso é símbolo de maturidade, deve ser respeitado e deve ser honrado pessoas que se posicionam assim. Porque o zelo dele com as coisas sagradas é tão intenso ao ponto de se privar. E não faz falta para ele, porque a alegria dele não vem da garrafa de vinho, vem do espírito cheio do fogo, do poder sobrenatural de Deus. É esse fogo que Paulo está falando. Paulo aqui não está fazendo uma conferência teológica, se pode ou não pode tomar vinho. Paulo aqui está falando para ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo queima a serpente, anula o veneno da cobra. Assim como acontece no natural, as cobras fogem do fogo, assim acontece no espiritual. As cobras se afastam, vão embora, caem por terra, quando um homem ou uma mulher está no seu espírito cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo para ser cheio de intimidade e comunhão com o Espírito Santo, para receber a revelação do Paracletos, o Consolador, o amigo diário, o Espírito da verdade. Ele nos faz lembrar de todos os ensinos de Jesus. Ele nos leva ao coração do Pai. E ele produz em nós o fruto de arrependimento, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Espírito Santo de Deus, queima em mim, queima no meu irmão, na minha irmã que está assistindo esse vídeo agora. Queima com mais intensidade, com mais poder. Queima com plenitude. Mas o versículo 20 nos fala de uma categoria de pessoas que, tendo tudo, ainda murmuram. Sendo supridas em suas necessidades, ainda estão insatisfeitas. E alguns até maqueiam esta estrutura de iniquidade, dizendo, não, é porque você não pode ficar passivo na sua fé, alguém tem que estimular a sua fé a trocar de carro, a trocar de mansão, a trocar de apartamento, a trocar de jet ski, a trocar de helicóptero. Não é pecado você ser estimulado na sua fé a progredir, a crescer, a evoluir, a adquirir mais. Contanto que isso não vire um objeto de bezerro de ouro na sua existência. Não vire um objeto de idolatria na sua teologia. Em nome de Deus, maquiando uma estrutura de iniquidade que deveria ter sido arrancada e crucificada lá no início do discipulado, e nunca foi. Então há uma diferença muito grande entre estimular a fé para novos desafios, novos rompimentos, e nunca termos uma alma satisfeita, nunca termos uma alma saciada, termos uma alma enfadada, infinitamente ingrata, infinitamente murmuradora. Por mais que Deus acrescente, ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E o que é? O espírito do rei Momo? Não, vamos discernir o que é fé que tem que ser estimulada para dar o próximo salto quântico de crescimento, rompimento e vitória, e o que é uma alma insatisfeita, uma alma imatura, uma alma que nunca honra e nunca celebra Deus por aquilo que ele já fez.
Faça como o rei Davi. Quero trazer à memória algo que me dê esperança. Quero trazer os milagres, os livramentos, as intervenções divinas do passado, porque elas ativam fé, elas ativam esperança para crer no sobrenatural desta semana, deste fim do mês de janeiro, nesta viração para o início de fevereiro. Quero trazer à memória os grandes feitos, os grandes milagres, os grandes livramentos, as grandes dívidas, os grandes comissões, os grandes faturamentos do passado, que vão me dar gratidão, uma cultura de agradecimento para o próximo salto e interferência sobrenatural, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, considerando o outro superior do que você, amando o outro, intercedendo pelo outro, ouvindo conselhos. Não quer dizer que você vai botar em prática todo o conselho, até porque hoje a igreja está cheia de imbecil dando conselho idiota. Um ou outro se destaca pela sabedoria, pelo espírito de excelência, pela produtividade, mas tem muito o papagaio falando muita coisa. Se você deixar a sua mão ou a sua cabeça debaixo da mão de qualquer camarada aí, existe um risco de ser contaminado. Por isso você tem que encontrar em Deus uma voz e eleger essa pessoa para ser uma voz profética na sua vida. Não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer que ela não erra, não quer dizer que ela não peca, não quer dizer que ela não tenha fragilidades, defeitos. Não, quer dizer que você escolheu e entendeu em Deus que Ele te deu um pai espiritual. Você começou a quebrar o espírito de dependência, sujeitando-se em amor. Você começou a quebrar o espírito de orfandade. Você começou a quebrar o quadro e os pensamentos, essas estruturas e os caminhos de eletricidade neurais de rebelião. E você começou a quebrar os caminhos de eletricidade de obstinação. Pescoço duro. Cangalha no pescoço, dura cerviz. Não seremos como Israel, que vai morrer no deserto, olhando a profecia, olhando a promessa do outro lado do Jordão, mas não vai experimentar e desfrutar dela. Não, nós somos como a geração de Josué. A geração que atravessa o Jordão, que conquista a terra e come do melhor daquela terra. Receba os favos de mel, receba os cachos de uva, receba a provisão do Senhor, quebrando na sua vida toda essa estrutura de obstinação, rebelião, orfandade ou teimosia. Deus te abençoe abundantemente mais nessa palavra de Efésios capítulo 5. O tempo está sendo remido. O tempo do pecado, o tempo da imaturidade, o tempo da dúvida, o tempo da falta de foco, o tempo da direção profética confusa e perturbadora acabou. O tempo de avançar para o alvo e um foco de oração fixo, firme, está estabelecido. Você não precisa lutar sozinho. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor. Compartilhe esse vídeo, comunique com seus amigos, participe financeiramente depositando sua oferta. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe.